Olá, meus queridos alunos. Vamos aqui para mais uma aula, né? Resolvendo essa última apostila que eu disponibilizei para vocês sobre continuação das propriedades, tá certo? Da matéria. Então, e os seus estados físicos é óbvio. Indique cada uma das mudanças de estado físico da água mostrada nas fotos: evaporação, ebulição ou condensação. Então, no item 1, peças de roupa molhada secam quando penduradas em um varal. Então, nós temos a evaporação, que é um processo lento, né? Uma vaporização lenta, a evaporação. Então, esse 1 aqui é a evaporação, certinho? Vamos colocar aqui do lado. A evaporação. Evaporação. Tranquilo? O 2. Após um banho quente, o espelho do banheiro fica recoberto por água. Então, está ocorrendo condensação. Quando o vapor d'água entra em contato com a superfície fria do vidro, sofre condensação. Tá certo? Sofre condensação. Ok? Muito bem. 3. Quando a lava muito quente entra em contato de um vulcão atinge o mar, forma-se uma grande quantidade de vapor d'água. Aqui é a ebulição, tá certo? Que está acontecendo, porque a água vai ferver. Ebulição, tá bom? E aqui o vapor d'água presente na atmosfera forma as nuvens quando são responsáveis pela chuva. As nuvens é formada por gotícula de água. Então, o vapor d'água que evapora, né, ao chegar nas altas camadas da atmosfera, sofre condensação. Tá certo? Então, também aqui é uma condensação. Ok? Condensação. Beleza? Bom, a 1 foi feita. Vamos agora para a questão número 2. Ele pede para a gente explicar esses dois fatos aí. Bom, então vamos lá. Questão número 2. De que maneira o suor produzido pelo corpo durante os exercícios físicos diminui a temperatura do corpo? Simples, né? A evaporação da água retira calor do nosso corpo, resfriando. Tá certo? Então, ó, quando a água evapora, que é a água do suor, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá certo? A evaporação da água, ok? A evaporação da água retira calor do nosso corpo. E aí, é óbvio, vai resfriar. Resfriando, tá certo? Beleza? Então, a evaporação da água retira calor do nosso corpo, resfriando. Muito bem. Letra B. Por que uma mesma quantidade de água mantida nas mesmas temperatura e pressão evapora mais rapidamente em uma bandeja do que em um copo? Porque em uma bandeja, a área de contato com o meio externo é maior, tá certo? Em uma bandeja, a área de contato com o meio, a área de contato, né, da água com o meio externo, é óbvio, é maior, tá certo? Então, em uma bandeja, repetindo, a área de contato da água com o meio, né, externo é maior.
Tudo bem? Perfeito, né? Vamos agora à terceira questão. Acompanhe a explicação sobre o ciclo da água. A evaporação da água forma massas de ar úmido, que, quando resfriadas, formam as nuvens. Situação 1 aqui. Ó. A água então volta à terra, alimentando as fontes subterrâneas de água, lençóis freáticos, rios, lagos e etc. Situação 2, a água voltando em forma de gotícula, em forma de chuva. Antes de evaporar novamente, situação 3, ó, na transpiração dos animais ou evaporação da água, né? Fechando o ciclo. A água, quando cai sob a forma de chuva, dissolve os gases presentes no ar, oxigênio, nitrogênio e também o dióxido de carbono. Este, ao se dissolver na água, forma um ácido, o ácido carbônico. Assim, toda chuva é ligeiramente ácida nas regiões onde o ar é poluído. Existem outras substâncias, como óxidos de nitrogênio e óxido de enxofre, que também se combinam com a água, formando outros ácidos e tornando a chuva ainda mais ácida. Nesse caso, ela é chamada chuva ácida. Quando a água da chuva penetra no solo, ela dissolve sais presentes nas rochas, carregando-os até o mar. Esses sais permanecem na água do mar. Com base no texto e nos seus conhecimentos prévios, responda. Item 1. Em qual faixa de temperatura provavelmente se encontra a água da chuva? Bom, como ela é líquida, a faixa de temperatura é de 0 a 100 graus, tá certo? Beleza? Então, a faixa de temperatura de 0 a 100 graus Celsius, tá bom? Item 2, porque abaixo de 0 ela é sólida, acima de 100 ela já é vapor. E entre 0 e 100 ela é líquida. Lembrando que 0 é a temperatura, né, 0 graus. 0 graus Celsius é a temperatura de fusão dela, tá certo? E 100 é a temperatura de ebulição. Como é que eu posso falar? A nível do mar, tá bom? 0 graus Celsius. Muito bem. Item 2. Em que estado físico se encontra a água perdida na transpiração das plantas pelas folhas? Então, observe aí que, nesse caso, ela se encontra no estado gasoso, tudo bem? Gasoso. Perfeito. O item 3 aqui explica o aparecimento da água líquida na parte externa, superfície de um copo que contém água gelada. Observe que, como o vidro do copo está frio, o vapor de água presente no ambiente, ao entrar em contato com a superfície fria, se condensa. É o que acontece quando você está no banheiro, tomando um banho de água quente, o vapor da água, ao entrar em contato com o vidro que está frio, se condensa, tá bom? O vapor d'água se condensa, tá bom? O vapor, né, da água se condensa. Ok? Item 4. Qual água contém mais impurezas? A água da chuva, recolhida em uma grande cidade ou recolhida na zona rural? Justifique. Claro que é na água de uma grande cidade, porque na grande cidade o ar contém mais impurezas. Beleza? Então, é claro, a água da chuva de uma grande cidade. A água da chuva de uma grande cidade. Por quê? Por conta da grande quantidade de impureza presente no ambiente, tá certo? Beleza? Devido ao maior número de
impurezas presentes naquela região, na atmosfera daquela região. Tá certo? Ok? Muito bem. Perfeito, perfeito. Só corrigir aqui. Região. Perfeito? Muito bem. Item, ou melhor, questão 5. Então, recapitulando a 4, né? A água da chuva de uma grande cidade, devido ao maior número de impurezas presentes na atmosfera daquela região. Muito bem. Questão de número 5. Pergunta o seguinte aqui, ó. Observem os gráficos, né? De mudança de estado físico. Vamos aqui analisar direitinho. 1 é a curva de aquecimento, 2 é de resfriamento. Resfriamento que está descendo, ó. Beleza? Observe que inicialmente nós temos aqui a espécie química sólida. Aqui o sólido passando para o líquido. Aqui só líquido. Aqui o líquido passando para o vapor. E aqui só vapor. Aqui nós temos o vapor. Depois o vapor sofrendo condensação, passando para o líquido. Aqui eu só tenho um líquido. O líquido passando para o estado sólido. E aqui eu só tenho o estado sólido. Tranquilo? Muito bem. Então, a questão aí diz o seguinte. Indique durante o aquecimento a temperatura de fusão. A temperatura de fusão fica fácil. É essa primeira aqui. 328 graus Celsius, já que está em graus Celsius, tá vendo? Temperatura de ebulição é a de cima, 1620. 1620 graus. O estado físico a 5 minutos. 5 minutos é mais ou menos aqui, ó. Então ele ainda é o quê? Sólido. Vou colocar aqui S de sólido, beleza? O estado físico aos 15 minutos. 15 minutos é aqui, ó. Então está mudando de fase. Sólido e líquido são os estados físicos. O estado físico a 30 minutos. 30 minutos é mais ou menos aqui, ó. Então é líquido, está na região do líquido ainda. L de líquido. O estado físico aos 40 minutos. 40 está entre 50 e 35. Então é o líquido e o vapor, tá bom? O estado físico aos 55. A 55, né? Já é vapor. Beleza? Muito bem. Aqui agora o outro gráfico. Vamos analisar aqui o outro gráficozinho, tá certo? Então, indique durante o resfriamento a temperatura de liquefação. Lembre que liquefação mesmo que condensação. É 1620, tá vendo? 1620. Beleza? É o mesmo que a ebulição. E a temperatura de solidificação é o mesmo que a fusão. 328 graus Celsius. Ok, meus amiguinhos? Então, ficamos por aqui. Vocês perceberam aí que eu acabei pulando a quarta questão, tudo bem, mas valeu. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Vocês, se não entenderam, volta ao vídeo, tenta refazer, tá certo? E até mais, fique com Deus.